O chefe, ele tem algum tipo de insatisfação com o funcionário e tudo mais, e normalmente ele acaba fazendo dessa interação do jeito errado, né? Ele não aguarda um bom momento para conversar com a pessoa e falar com ele e tal, e explicar ali o que está desagradando em relação às suas atitudes ou qualquer coisa assim, né? De uma forma amistosa e até mesmo até descontraída, né? Explicando ali as causas, quais são os problemas, o que é aqueles problemas que ele está fazendo causa, quais as consequências daquele problema e etc. Mas na verdade ele não faz assim, ele não faz desse jeito. Ele espera a raiva crescer, aquilo vai acumulando, e quando ele está quase explodindo de ódio, ele é tomado pelo sequestro de amígdala, e aí ele começa o quê? A berrar com o funcionário. Você é muito ruim, você é muito ruim de serviço, você não sei o quê, você não faz nada direito, tal, tal, tal. E isso, na verdade, não é uma crítica eficaz, né? Isso, na verdade, é um verdadeiro ataque ali mesmo. E o que todo mundo faz quando é atacado? Normalmente ele vai fazer o quê? Vai se defender. Então ele acaba ali dando algum tipo de desculpa, ele busca transferir a culpa para outra pessoa, ou alguém, né, para alguma situação e tudo mais. E ele acaba, ou então ele acaba revidando com algum tipo de contra-ataque. E aí o que acontece? O chefe não gosta da resposta e o próximo passo é o aumento do volume emocional. E aí o pau quebra, né? A briga inflama e tudo começa a dar errado ali e tudo mais. E qual que é a moral dessa história aí, né? Uma situação que poderia ter sido resolvida de uma forma tranquila, uma forma simples, através de uma conversa respeitosa, franca e respeitosa, ela acaba se tornando ali uma briga. E isso acontece o tempo todo entre marido e mulher, entre sócios, entre irmãos, entre amigos e por aí vai. E no momento que a situação inflama, o que seria o certo? Parar e sair para se acalmar, né? E voltar depois para poder conversar de uma forma tranquila, respeitosa e tudo mais. Mas nem sempre todas as pessoas conseguem fazer isso, né? Então, assim, amigo, você sequestrou seu intelecto e você simplesmente não consegue tratar a situação de uma forma correta. E aí é que entra o exercício de tentar perceber quando você está tendo um sequestro de amígdala, né? Quando isso acontece, a gente precisa, assim, dar tempo para o sequestro acabar. Então, na hora que o pau acontece, você não pode reagir, você tem que ter calma. A gente precisa deixar o lobo frontal, a parte pensante, racional, processar as informações e ajudar na tomada de decisão, entende? E tem muito relacionamento destruído por causa disso. Tem muito, tanto pessoal quanto profissional. E tem um caso, né, de um piloto de avião, que ele era um chefe terrível, ele era chamado Melbourne McBroom. E esse cara tinha um humor tão ruim que ele intimidava todos os subordinados ali. E no dia 28 de dezembro de 1978, ele estava no comando do voo para Nova York, de Nova York para Portland, quando ele percebeu que tinha um problema no trem de pouso de avião. E então o McBroom se envolveu tanto com o problema ali e tal, e enquanto isso o avião estava sobrevoando a cidade ali de Portland. E enquanto ele ficava ali obcecado tentando resolver o problema e tal, os copilotos não diziam nada, de tanto medo que eles tinham da reação do McBroom. Só que o quê? Os tanques de combustível estavam ficando vazios, estavam esvaziando. E ninguém disse nenhuma palavra e o avião caiu. E acabou matando 10 pessoas. E hoje, essa gravação desse voo, ela é usada para treinar novos pilotos. E tem uma estimativa que diz que 90% dos acidentes aéreos de avião teria sido evitado se a tripulação se comunicasse melhor e se eles trabalhassem em equipe de uma forma mais harmônica, sabe? E a moral da história é que a cabine de um avião é como se fosse um microcosmo de uma empresa. Agora imagina o pessoal na empresa, pessoal intimidado, chefe arrogante, clima péssimo, uma moral miserável. Isso faz com que as empresas se esborrachem do mesmo modo. Então tá cheio de empresas aí se esborrachando por conta disso, né? A comunicação clara e franca é tão essencial no trabalho e na vida pessoal também, isso é extremamente essencial. A forma certa de lidar com as situações conflitantes é o seguinte: encontre um momento enquanto você não estiver aborrecido, você não estiver irritado e tudo mais. Chama a pessoa para uma conversa, né, de uma forma calma, de uma forma tranquila, seja específico. Diz exatamente para essa pessoa o que está errado, cara, e dá uma ideia de como que ele pode fazer certo e tudo mais. De como ele pode ser mais eficaz se for alguma coisa de trabalho, né? E assim você não está em um momento de sequestro, né? E nem vai colocar outra pessoa no sequestro também de amígdala. E provavelmente essa pessoa vai te escutar, e de verdade ela vai te escutar. E você tem sempre que ter em mente que a sua meta não é provar que você está certo e que o outro está errado. A sua meta é trabalhar melhor em conjunto. E o que precisamos para trabalhar melhor em conjunto? Inteligência emocional. E a inteligência emocional pode ser aprendida. É diferente do QI, que não muda durante a vida, já falei disso. E essas habilidades podem ser aprendidas a qualquer hora, qualquer momento da vida aí. E assim, né, eu muitas vezes já me peguei
falando assim, putz, por que eu não aprendi isso antes, né? E é muita sorte quem tem a oportunidade de aprender essas coisas desde cedo. Mas eu queria lembrar que dá para melhorar a inteligência emocional em qualquer momento da vida. Uma das habilidades essenciais e mais importantes da inteligência emocional é saber lidar com a impulsividade, né? E para isso existem 5 passos simples para poder lidar com isso. Passo número 1. Se monitore para perceber quando o seu ânimo se inflama. Que situações causam irritação? Que situações que te irritam? Que situação que você fica chateado? Então observe isso ao longo das situações, né? E tenta ficar presente para isso. Tenta entender o que te irrita, o que te chateia. O passo número 2 é você procurar alguém que seja um exemplo para você. Então você procura alguém que conhece, que lida bem com situações parecidas, que lida bem com situações de estresse, que não perde o controle com facilidade. E você pode até perguntar para essa pessoa mesmo, cara, né? Perguntar a respeito disso, como que você consegue, como você lida nas situações de estresse, o que você faz, o que você pensa. E entendendo ali o que pode ser feito para lidar com as suas emoções, o legal é você praticar, né? Mentalmente mesmo, faz o exercício mental. Como você vai se comportar diante da situação A ou da situação B. Então você imagina aquela pessoa que te faz muita raiva e que te irrita. E pensa como você deveria se comportar com ela no momento que isso aconteceu. O que você devia de falar? O que você devia de fazer? Né? Então, assim, o legal é você fazer uma espécie de ensaio mental sobre aquela situação de estresse. O passo número 3 é você perceber os sinais no seu corpo que dizem que a raiva começou a crescer. E pode ser aquele friozinho na barriga, pode ser o coração começa a bater mais rápido, eu percebi que em mim o coração bate mais rápido, você franze a testa, você fica sem paciência, você pode começar a sentir tenso, não importa o que seja, né? Mas o interessante é que você tem que começar a perceber os sinais, acostuma a perceber os sinais que acontecem em você. O passo número 4 é o quê? Você desativar o sequestro. Assim que você perceber que ele está começando a crescer, assim que você perceber que sua raiva começou a crescer, você desativa. E esse é um passo vital, né? Então, assim que você perceber a raiva e que o sequestro está crescendo dentro de você, tem muitas formas de acalmar e no mesmo instante ali. Então, o que você faz assim? Dá uma pausa. Outra coisa que você pode fazer é ficar calado, olhando para a pessoa, somente escutando o que ela está dizendo. Você pode contar até 10. Isso funciona porque você está dando uma pausa para raciocinar, para aquele impulso da amígdala chegar até seu lobo frontal e você raciocinar, né? Faça uma pergunta mental para você mesmo. Isso tem que ser resolvido agora? Eu preciso de dar essa resposta agora? Eu tenho que falar isso agora? Eu posso esperar acalmar para eu poder continuar? Então, quando você está fazendo isso, você está trazendo a consciência e você está raciocinando, né? Você pode pensar também assim, poxa, esse acesso de raiva ele não vai me ajudar, eu preciso de ter calma. O que eu preciso de fazer para ter calma? Então você faz isso, fica calado, conta até 10 e por aí vai. E o passo número 5 é você repetir os outros 4 passos sempre que tiver uma oportunidade. Então você precisa de treinar isso aí, você tem que estar mentalmente conectado. Sempre que aparecer uma oportunidade, você faz de novo.